Você aí que acompanha o canal faz tempo, ou você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já ouviu falar sobre o Terrible 2? Crise dos 2 anos, adolescência do bebê? Se você está passando por isso com seu filho ou conhece alguém que esteja, então assiste esse vídeo até o final e já compartilha com aqueles pais que estão precisando de algumas dicas sobre o assunto. Gente, que assunto difícil, né? Já faz um tempão que eu deveria ter feito um vídeo sobre isso, mas eu não gosto muito de expor esses momentos complicados das crianças aqui em casa. Tem gente que assiste aos vídeos e fica achando que as meninas são assim, calminhas, lindas, fofinhas, carinhosas e meigas 24 horas por dia. Ah, se vocês soubessem. Eu não exponho esse outro lado porque é uma questão de bom senso mesmo. Uma coisa é mostrar as crianças brincando, aprendendo, fazendo gracinhas, falando inglês. Outra coisa é mostrar esses momentos em que elas estão fazendo birra, fazendo manha, sendo mal educadas, em crise. Isso acaba expondo a criança de uma maneira negativa. E foi por isso que eu acabei demorando tanto para fazer esse vídeo. Mas, já que estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, é importante explicar um pouco sobre o que é essa adolescência do bebê, ou esses Terrible 2, que tanto se ficou conhecido de alguns anos para cá. Segundo psicólogos e estudiosos da mente humana, essa é uma fase da criança em que ela está começando a se descobrir como gente. É o momento em que ela se entende um ser humano separado da mãe, do pai e da família. Alguém que tem suas próprias vontades, seus próprios sentimentos e que está começando a sentir um turbilhão de coisas que ela não faz ideia do que seja. Por isso é que muitas vezes a criança faz birra ou faz manha de uma forma que a gente não entende o porquê, sem motivo nenhum. E isso também inclui aqueles momentos em que a criança se joga no chão, começa a gritar e até faz malcriação de uma forma que a faz passar por mal educada perante as outras pessoas. Em muitos casos, isso não é falta de educação porque a educação não foi dada. Isso é falta de educação porque a criança não conseguiu assimilar ou até mesmo não está entendendo. Isso é, na verdade, porque ela não conseguiu assimilar aquela educação ou até mesmo não está sabendo lidar com todas as frustrações que ela sente naquele momento. Ainda assim, isso é uma fase extremamente difícil para nós pais, principalmente porque muitas das pessoas que não estão passando por isso ou que não acompanham a criança naquele momento, elas não conseguem entender o que é que se passa com a criança no momento em que ela presencia esse tipo de situação. Esse é um momento em que parece que o mundo inteiro sabe o que fazer com aquela criança, menos o pai e a mãe. Mas ainda assim, na hora que tá na nossa pele, também fica totalmente perdido, sem saber direito o que fazer. Mas por que a expressão mais conhecida para essa fase tão difícil do bebê foi o Terrible 2 ou Terríveis 2 anos? Porque justamente essa é uma fase que acaba acontecendo um pouquinho antes dos 2 anos até um pouco depois, geralmente até os 3 anos ou ainda um pouquinho depois. Aqui em casa, nós passamos por essa experiência 2 vezes e, na verdade, ainda estamos passando. Com a Nath, essa fase começou um pouquinho depois dela fazer 2 anos, na verdade não foi muito antes. Ela sempre foi uma criança muito carinhosa, extremamente calma, muito dócil. Todo mundo que conhece a Nath desde essa fase sabe a criança maravilhosa que ela sempre foi. Porém, uns 2 meses depois que ela tinha feito 2 anos, isso já no meio da pandemia no ano passado, ela simplesmente se transformou. Não que ela não seja mais uma criança dócil ou carinhosa ou meiga, só que ela tem picos de alteração de humor muito fortes, sem contar as brigas que ela tem com a irmã por nada. E até mesmo com a gente.
Existem muitos momentos em que a gente quer conversar com ela ou que a gente quer fazer um carinho nela e ela não quer, ela simplesmente vira a cara, faz um bico muito brava, sai correndo da gente e grita. Ela passou a gritar demais nessa fase. E isso não importa se tá em público ou dentro de casa, ela grita o dia inteiro. Além do mais, nós ainda temos que presenciar as manhas que ela faz. Vocês acabaram de ver que ela acabou de completar 3 anos, mas a fase ainda não passou. Ela continua fazendo muita manha, ela continua chorando sem motivo e é um choro que é nítido, que é manhoso. Todas as vezes que eu tive a ideia de fazer esse vídeo pra vocês, eu pensava em filmar as birras e as manhas que ela fazia dentro de casa. Mas como eu disse, eu não gosto muito de expor essa fase, então eu acabei nunca filmando. Mas um dia desses foi a gota d'água. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu tava presenciando. E aí eu filmei isso daqui. Nath, what do you want? But look at mommy. Do you need to cry? No. So why are you crying? Stop crying, baby. Stop crying, baby. Are you okay? Okay. Okay, I will give you water, okay? Okay. É impressionante como o humor muda de uma hora pra outra. Ela simplesmente faz o maior escândalo porque ela quer água ou porque ela quer alguma coisa. Mesmo que a gente vá dar aquilo pra ela naquele momento, ela não sabe esperar, ela chora o tempo todo simplesmente porque ela quer aquilo. São situações que não são nada fáceis. Além do fato de que muitas vezes ela ainda faz isso como gracinha. Ela acha que é bonito ficar chorando e de repente dá risada. Olha isso aqui. Pois é, a gente descobriu que a gente tem uma perfeita atriz dentro de casa. Só que imagina, 24 horas na cabeça da mãe. A não ser quando ela tá dormindo, né? Quando ela tá dormindo, ela continua parecendo um anjinho. Mas mesmo assim, o tempo que a gente passa presenciando esse tipo de comportamento é extremamente estressante. Tanto para nós pais, quanto para ela. E até mesmo pra Tina, que tá constantemente junto com ela. A Tina também passou por essa fase. E por mais que a gente não goste ou diga que não é correto fazer comparações, porque cada criança é uma criança, mas o Terrible 2 da Tina foi muito mais tranquilo. É claro que na época que a gente tava passando por aquilo, não parecia nada tranquilo, né? Mas hoje, olhando pra trás e vendo como a Nath se comporta, a gente realmente tem certeza de que com a Tina foi um pouquinho mais tranquilo. Também não foi fácil, mas a gente conseguia lidar um pouquinho melhor. Mas vamos ao objetivo final desse vídeo. Como é que eu, como pai, mãe, ou até mesmo alguém que convive com uma criança que está nessa fase, tenho que lidar? Gente, eu não tô aqui pra dar conselhos que sejam utopia, porque eu sei que existem coisas que a gente olha ali no manualzinho de pai e mãe e a gente sabe que a gente deveria agir daquela forma, mas na hora que acontece, não é assim que funciona. Então uma coisa é certa. Existem coisas que a gente consegue fazer e existem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Mas não tem problema, porque na verdade isso é uma fase. É uma fase pra eles e é uma fase pra gente também. Então tudo que a gente precisa fazer é dar o nosso melhor até que essa fase passe e traga outra que seja um pouquinho mais difícil. Aqui em casa, o que tem funcionado sempre é tentar manter a calma. Muitas vezes, existem momentos em que eu não consigo manter essa calma com ela. Então ela começa a gritar, ela começa a chorar, principalmente quando não tem motivo, e eu simplesmente explodo. Eu brigo com ela, eu falo que é pra ela parar e que ela não pode fazer isso, que ela tem que parar de chorar. Só que, na verdade, isso não funciona. Acaba simplesmente sendo um momento em que eu não tô aguentando mais e eu acabo explodindo também. Manter a calma é a chave principal, porque às vezes a criança tá ali gritando, tá chorando, tá fazendo manha, tá fazendo birra, e é claro que a gente tem que educar. A gente tem que ensinar que essa não é a reação adequada para qualquer frustração que ela esteja sentindo, mas ainda assim é algo que vai passar. Tem algumas pessoas que aconselham que o pai e a mãe ignore aquela birra da criança. Eu já fiz isso também. Com a Tina funcionava, mas com a Nath não funciona. Então eu acredito que também tem a ver um pouco com a personalidade da criança. Quando ignorar não funciona, o que a gente precisa fazer é tentar acalmar a criança. E não simplesmente ficar mandando ela ficar quieta.
porque isso não é acalmar. A gente precisa abraçar, a gente precisa dar carinho, o que não é fácil, principalmente quando a gente também tá estressado, mas é algo que funciona. A partir do momento que a gente acalma a criança, independente da frustração que ela tenha tido para poder ter aquele comportamento, ela vai conseguir assimilar muito melhor qualquer coisa que nós estejamos tentando ensinar para ela. Como eu falei, esse vídeo não ia ter aquelas dicas cheias de utopia que a gente sabe, mas não consegue seguir. Manter a calma e tentar acalmar a criança é o que mais funciona, mesmo que nem sempre a gente consiga fazer isso. Independente da fase em que a criança esteja vivendo, a gente sabe que amor nunca é demais. No final das contas, a crise dos 2 anos pode até transformar a sua criança numa pessoinha que você nem imaginava que existia, mas ainda assim eles continuam sendo super carinhosos e fofinhos e aquelas criaturinhas que a gente ama de coração. Se você é pai, mãe e tá passando por isso, deixa nos comentários aqui embaixo, me conta como é que está sendo aí na sua casa. E se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe esse vídeo, porque com certeza pode ajudar alguém que esteja precisando de ouvir algumas dicas e até mesmo de saber que isso não está acontecendo só com ela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago para você aqui. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.